Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso, posso dizer, mini curso. E o nosso tema de hoje vai ser sobre o poder da concentração. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Petrônio Borges. Eu sou formado na área de administração financeira, tenho MBA em gestão empresarial, sou especialista em educação e sou facilitador de Mindfulness. Talvez alguns de vocês não conheçam o termo Mindfulness, né? Mas Mindfulness quer dizer mente plena, né? Mente atenta, né? Atenção plena, total, certo? Então aqui nós vamos tentar aprender um pouco mais de como nós podemos nos concentrarmos mais, tá? Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta e eu preciso que todos participem nesse momento. E a pergunta é: você se considera uma pessoa concentrada? Quem é que pode ajudar a responder aqui? Gilmara, tá ouvindo bem, Gilmara? Concentrada, não. É a pergunta, né? Será que eu me considero uma pessoa concentrada? É a primeira pergunta. Será que eu me acho concentrado? Quem é que pode responder aí? Quem é que pode compartilhar? Ninguém gostaria de compartilhar? Tá. A maioria das pessoas, né, digo que a maioria mesmo, dizem, né, que não se sentem concentradas. É uma experiência que eu tenho já quando eu faço essas perguntas. Normalmente eu gosto de perguntar por que você não se sente concentrado, o que falta concentração. Muitas delas dizem que não conseguem pensar numa coisa só, não conseguem parar, né, de se preocupar, de ter medo de algumas questões, né, de se sentir culpado, de sentir ansiedade, certo? Então tudo isso nos provoca uma desconcentração. E até mesmo porque nós, aqui, digamos, ocidentais, nós não temos muito costume de nos concentrarmos. Então nós precisamos, né, de um grande esforço para nos concentrarmos. Tá? Primeiramente, eu queria explicar para vocês do que se trata Mindfulness e de onde veio, né, esse termo. Tá? Em meados dos anos 70, John Kabat-Zinn, então professor emérito da Universidade de Massachusetts, resolveu tirar um conceito de atenção plena de dentro do budismo, tá? Então, nesse momento aqui, vocês estão ouvindo uma palavra nova, pessoal, que não é nova, é conhecida por vocês, mas não faz parte do nosso meio acadêmico, que é o budismo. E ele fez o seguinte: ele trouxe para dentro das universidades. Tá? Na realidade, ele pegou a atenção plena, certo? Que está dentro, tá certo, do budismo, e trouxe para as universidades. A partir daí, ele tirou qualquer aspecto religioso. Eu vou colocar uma figura aqui, né, de um monge, e ele começou apenas a pegar a situação da meditação, né, que é uma forma de treinamento da atenção plena. Por curiosidade, se eu fizesse uma pergunta para vocês, né, e perguntasse o seguinte: quem é o homem mais feliz do mundo? Alguém aqui saberia me responder? Alguém conhece, sabe a história, quem é o homem mais feliz do mundo? Eu vou mostrar a foto dele aqui para vocês terem ideia, né? Ele foi cientificamente testado, né? Nós podemos ver aqui, né, vários eletrodos, e ele é um francês, né, que se tornou budista, e através da concentração dele, da atenção plena, ele conseguiu extrair a felicidade. Então ele é um dos homens é o homem mais feliz do mundo, considerado pela ciência em si.
tá bom? Então, atenção plena, pessoal, é a mesma coisa que Mindfulness. Mundialmente conhecido, o Mindfulness é. Tá? Então, se eu falar Mindfulness, vai ser atenção plena. Se eu falar atenção plena, vai ser Mindfulness. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, podem parar e interromper. Nessa gravura aqui, vocês conseguem entender o que esse potezinho aqui representa? Tá na cara que aqui nós temos líquido, né? Nós temos glitter, certo? E eu acho que vocês já viram essa brincadeira de ter alguma coisa assim com líquido e glitter dentro e ele vai, né? Você agita ele, tá certo? Eu vou tentar aqui, deixa eu ver aqui, colocar para você a minha imagem, que fica melhor. Vocês estão conseguindo ver esse tubozinho de ensaio? Né? Parecido com tubo de ensaio, certo? Esse tubo aqui, ele está cheio de glitter, né? E está com muitas, né, digamos assim, muitas ideias aqui mexendo. Se eu parar esse glitter aqui, ou no caso esse tubo de ensaio, nós vamos observar que o glitter ele vai automaticamente, né, se concentrando em um só local, tá? Isso que é o que nós chamamos de concentração, ou seja, nossa mente é cheia de ideias, cheia de turbulência, né? Pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo e aí fica difícil de nos concentrarmos. Então, na realidade, o que nós vamos aprender hoje é pegar um tubozinho desse, que é, vamos dizer que é a nossa mente, tá bom? E vamos tentar fazer com que ele fique concentrado, ou seja, ele vá baixando o seu nível, né, de pensamento até ficar concentrado com foco em um só lugar. Vocês estão conseguindo ver bem? Tem alguma dúvida até agora? Conseguem me ouvir bem? Tá tendo um pouco de ruído, professor, mas tá dando para entender, viu? Tá dando para entender, né? Se não der, por favor, me fala, tá bom? Vamos lá. Vou voltar ao slide. Entenderam a ideia do glitter? Eu vou pegar até um maior, tem até um tubo maior, certo? Então, nossa ideia é o seguinte, é tentar pegar os pensamentos que nós temos em nossa mente, aquele turbilhão de pensamentos, e tentar acalmar ele, tá? Se vocês observarem, às vezes nós estamos no próprio celular e mexendo em várias coisas ao mesmo tempo, vocês observam que ele tenta ficar um pouco lento, trava um pouquinho, porque tem muita coisa, muita informação. Então é necessário que a gente tire, né, alguns programas abertos para que ele possa ficar com mais fluidez. Isso é parecido com a nossa mente também. Nossa mente faz isso. Se nós temos muitas coisas pensantes, né, se estamos, né, com um turbilhão de pensamentos, é provável que a gente não consiga se concentrar. Né? Isso vale para todas as pessoas. Tá? Voltando ao slide aqui, só um minutinho, deixa eu abrir ele. Tá, slide. Vamos lá. Nós vimos aqui a questão do glitter. Alguém tem alguma dúvida sobre essa situação? Oi. Eu entrei agora há pouco, viu, professor? Não acompanhei essa parte aí do líder, não. Do glitter? Tá. Eu entrei agora há pouco, na live você já tinha falado sobre isso aí. Isso. Tá bom. Vamos só entender uma questão aqui, pessoal. Eu estou fazendo uma comparação com a nossa mente e esse tubinho, né, com glitter. Eu vou pegar o maior, que talvez seja mais fácil de visualizar ele, né? Pode ver que tem uma nuvenzinha aqui. Se nós pararmos ele um pouco, vocês vão ver, né, que eles vão condensando aqui embaixo, né, vão se concentrando. O líquido que está aqui dentro vai ficando mais limpo. Isso é como funciona a nossa mente também. Se nós pararmos um pouco, vai acontecer a mesma coisa. Né? Nossa mente vai descansar um pouco mais, nós vamos parar de ter um pouco mais de pensamentos. Então, nós temos a chance de podermos nos concentrar mais. Tá? Tem uma aluna aqui chamada Tatiane, que ela está tentando entrar e não consegue de jeito nenhum. Mas vamos para frente. Deu para entender essa questão aqui do glitter?
Alguém tem alguma dúvida? Vou seguir em frente, tá certo? Tranquilo, né? Então, pessoal, vejam bem. Nós vamos começar a ter uma nova experiência a partir de agora, certo? E aí eu peço para vocês aproveitarem cada momento. Opa, deixa eu colocar aqui a canetinha, né? Vocês possam aproveitar cada momento, certo? Lembre-se que cada momento ele é único, cada momento ele é novo e não existe momento igual, tá bom? Então o momento é este que nós estamos vivendo. Então eu peço que vocês tentem aproveitar o máximo. Estão vendo esses 3 copos aqui? Vocês conseguem perceber que um, né, está vazio, o outro está meio e o terceiro está completamente cheio. O que eu estou pedindo a vocês agora é que talvez vocês precisem, né, esvaziar um pouco, né, a mente de vocês, certo? Porque se eu trouxer informações para vocês... Não, menino, esse que terminou de falar agora. Sim, eu quero o quê? Deixa eu desligar alguns microfones. Quando eu pedir para falar, vocês falam. Se tiverem perguntas, vocês perguntam, tá? Desliguei alguns microfones aqui. Então, voltando aqui, pessoal. Vamos deixar nossa mente, tá, mais vazia possível. Porque se ela estiver nesse formato aqui, cheio de água, se eu for colocar mais conteúdo, vai transbordar e nós não vamos, né, assimilar mais nada. O que eu quero é que vocês, ou o que eu peço, né, no caso, é que vocês possam esvaziar o copo de vocês, tá bom? No mínimo, no meio, né, para que vocês possam ter essa quantidade ainda para absorver de conhecimento, tá bom? Uma coisa muito interessante sobre treinamentos de concentração, sobre aulas sobre concentração, tem que ser algo muito voluntário, certo? É algo que você quer aprender realmente, é algo que você deseja, porque se não for, você não consegue se concentrar, a gente não se concentra naquilo que a gente não tem interesse. Tá? Então, já que eu falei nessa palavra interesse, eu vou falar algo interessante para vocês. Nossa mente, tá? ela gosta de brincar com a gente, né? Tem até uma expressão que diz assim, a mente mente, certo? Então, como é que ela gosta de brincar? Ela dá atenção, ela gosta de dar atenção àquilo que é mais importante para ela. Então, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu estou na televisão assistindo um programa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pronto, eu gosto de assistir alguns canais e o jornal, qualquer jornal, qualquer canal, um telejornal. Nós sabemos que existem intervalos para que possam ter propagandas e assim possa se pagar aquele jornal. Eu estou ali sentado para ver apenas o jornal, assistir, aliás, apenas o jornal. Quando vem propagandas, aquilo não me interessa mais, certo? Talvez uma propaganda e outra me interessam, mas a minha intenção é no jornal. Só que a atenção plena, como eu falei no início, né, ela presta atenção em tudo que está acontecendo. Então, nossa mente, ela se concentra no jornal e esquece o restante. Então, ou seja, se vocês ficarem observando ou lembrando, né, de situações em que vocês estão assistindo um programa, seja uma novela, um filme, tá bom, um telejornal, seja lá o que for, né, e haja intervalos entre eles, certo? É uma pergunta que eu faço. Vocês conseguem lembrar de todos os intervalos que existem? Né? Dos intervalos até pode, mas de todos os propagandas que passam durante aquele intervalo? Dificilmente a gente vai prestar atenção em todos, a não ser que a nossa mente desperte para aquele assunto. Tá? Então, nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês é que a atenção plena, né, ou mindfulness, a gente dá atenção a tudo, até o que é importante para a minha mente e o que não é importante também. Porque se eu for pensar só apenas no que é importante para ela, eu estou apenas se preocupando comigo mesmo. Eu não dou atenção às outras pessoas. Então, tudo que outras pessoas vão falar comigo, talvez não seja importante, e aí eu não vou dar atenção. E isso não é atenção plena, isso não é concentração. Às vezes eu quero estudar e eu estou preocupado com a conversa que eu tive com um amigo meu.
E aí eu não consigo me concentrar porque minha mente não está nos estudos. O que é mais importante naquele momento são os estudos. Mas a minha mente não está preocupada com os estudos, está preocupada com a conversa que eu tive com o amigo. E o amigo quer digitar essas conversas, né, no celular para mim, tá certo? E aí eu fico preocupado, não me concentro nos estudos e fico pensando no que o amigo ou a amiga quer falar. Então, nesse momento, nós precisamos dominar essa mente. Então, quando o autor lá, o professor Zabatizin, John Zabatizin, ele extraiu, né, apenas a meditação de dentro do budismo, tá? Ele quis trabalhar apenas isso aí, a nossa concentração, tá certo? Da importância, aquilo que é importante realmente para aquele momento, não apenas o que a minha mente acha que é importante, tá bom? Então, a pergunta é, né? É fácil nos concentrarmos com a vida que temos hoje? Quem é que pode me ajudar a responder isso aí? Nós temos uma vida turbulenta. É muito difícil, professor. Por que Muito você acha? difícil. É difícil porque nós somos bombardeados diariamente, a todo momento, por informação visual, sonora, através de mídia social, televisão. Tudo é propaganda e geralmente tira nosso foco. Inclusive nossos amigos, familiares, todo mundo chega com um assunto diferente, com uma coisa nova, a todo momento na nossa mente. E isso tira muito o foco da gente. A gente não sabe nem no que se concentrar, nem um objetivo a se traçar, devido a esse bombardeamento de informações que chegam diariamente. Anchieta, é isso mesmo que você falou, né? No slide a seguir, mostra até uma pessoa fazendo mil e umas coisas. Mil é uma coisa aqui, né? E se vocês observarem bem, existe um relógio. Opa! Deixa eu colocar aqui a canetinha. Existe um relógiozinho aqui que a gente está segurando o relógio lá em cima, torcendo para que essa hora não passe e a gente consiga fazer uma tarefa, duas tarefas, terceira tarefa, né, quarta, quinta. Então são tantas coisas, tem até uma sexta, né, aqui. Né, são tantas coisas que nós temos que fazer que nós parecemos até uma multifuncional, né, uma impressora multifuncional que faz muitas coisas ao mesmo tempo, um computador processando. Então esse tipo de situação que nós vivemos hoje realmente nos deixa, né, estressados, tá? E o estresse muitas vezes vai acumulando, né, em tamanha forma que ficamos com depressão, porque nós nos sentimos incapazes de conseguir aquilo que deveríamos conseguir no tempo, né, ideal. Então, nesse momento, nós temos que começar a aprender a nos concentrarmos, né, em cada tarefa, tarefa por tarefa. Como nós estamos vendo essa figura aqui, se eu me concentrar apenas no celular, tá bom? Eu não vou precisar me preocupar com esse copo que eu estou para beber. Eu não vou me preocupar com o livro que eu tenho para ler, entende? Então, se eu começar a me concentrar em cada um dos pontos, especificamente não dispersar minha mente em várias outras atividades, eu vou ter menos estresse, né? Menos preocupação. Tá? Então, vou fazer a pergunta, vou fazer, não é a pergunta que eu vou fazer, é um comentário que eu vou fazer aqui. É concentração mental. Vamos entender melhor aqui o que seria essa palavra concentração mental. Vamos lá. Ó, quando eu estou concentrado, quer dizer o seguinte, que é um processo de centrar voluntariamente, tá, pessoal? É muito difícil eu me concentrar obrigatoriamente, tem que ser algo voluntário. Tá? Toda a atenção da mente em uma atividade, certo? Então, nesse momento, eu não vou dispersar minha mente em várias atividades, eu vou me concentrar em apenas uma atividade que se está fazendo, olha, no momento. Então, nesse momento, eu estou aqui com vocês, eu não vou ficar pensando numa mensagem que pode chegar no celular, ele já fica lá no meu canto, eu já estou concentrado aqui para falar com vocês. Então, veja que está deixando de lado todos os fatos ou objetos que possam ser capazes de interferir na atenção. Às vezes é difícil isso acontecer. Às vezes é necessário
que nós, para estudarmos, por exemplo, possamos ir para uma sala ou um quarto isolado, porque a gente vai o quê? Deixar de lado tudo que possa interferir com a nossa concentração. Aqueles que têm mais habilidades em se concentrar, conseguem se concentrar em meio à turbulência. Mas, às vezes, é necessário você ficar em silêncio, ficar calado, né? Quase como um retiro dentro de casa, tá bom? Então, aqui estamos falando da concentração mental, ou seja, é o processo de criar um foco, né, voluntariamente naquilo que eu estou fazendo, tá certo? Então, é a mente e a ação, tá? Relacionar a mente com a ação. Então, eu queria fazer um exercíciozinho, né? Vamos fazer alguns exercícios. Eu queria fazer o primeiro exercício, tá certo? Eu vou pedir para vocês, tá? Para que vocês possam ficar com as mãos juntas aqui, como vocês estão vendo aqui em paralelo, aqui, 3 mãos juntas uma da outra. Se vocês estiverem me vendo aí no cantinho da tela, né? Minha mão também está junta. Nós não vamos fazer nenhuma oração, não vamos fazer nenhuma prece, nós vamos apenas, alisar nossa mão. Vocês poderiam fazer isso, por gentileza? Fiquem alisando a mão de vocês. Se concentre agora, né, diretamente na mão de vocês. Não pense em outra coisa, tá bom? Fique só na mão de vocês. Pegue, massageie a mão, aperte. Dá para fazer isso aí? Tentem fazer isso, tá bom? Eu, quando tiver na hora de parar, eu vou dizer, tá bom? Nós vamos fazer os primeiros testes para ver se vocês conseguem se concentrar, tá? Vamos para frente. Existe uma pesquisa na Universidade de Harvard que diz o seguinte: essa pesquisa diz que 46,9% das pessoas que participaram da pesquisa, elas não estão concentradas no que estão fazendo, tá? Elas viajam na maionese, é assim que ele quis dizer, viajam na maionese, tá? Então, 46,9%, isso quer dizer, né, mais ou menos, que é 50%, né, das pessoas que foram pesquisadas. É um número muito grande, ou seja, quase 50% das pessoas não estão concentradas totalmente naquilo que estão fazendo. A pesquisa diz o seguinte, pessoal, diz que se nós alinharmos, tá certo? Né, nosso pensamento, vou tentar escrever aqui para vocês, nosso pensamento, tá certo? A nossa ação, isso vai trazer felicidade para nós. Lembra que no início eu mostrei uma pessoa que é mais feliz do mundo, né? Porque ela alinha o pensamento, tá certo? A ação, e isso traz felicidade, tá bom? Agora eu quero que vocês parem de mexer a mão, tá certo? E digam para mim o seguinte: quem é que pode compartilhar essa experiência comigo aqui? Quem de vocês conseguiu somente se concentrar na sua mão e não no que eu estava falando? Podem compartilhar, fique à vontade. Na parte dos 46,9% até os 50% eu fiquei lá e cá, sabe, pessoal? Mas na parte já do pensamento aí eu não prestei atenção no que você estava mais falando, não. Eu consegui tirar o foco do que você estava falando e permanecer só alisando minhas mãos. Mas no início aí, quando você falou dos 46%, eu acho que estava mais focado no que você estava falando do que no que eu estava fazendo. Depois eu concentrei. Isso, Anchieta. Isso ocorreu porque na sua mente, olha, você queria ficar se concentrando na mão, certo? Você, Anchieta. Mas tua mente achou importante aquilo que eu disse, né? Os dados. Ele achou interessante, os 46% das pessoas não se concentram. Ela achou tão importante que ela desfocou da mão e prestou atenção no que eu falei, tá? Isso acontece o tempo inteiro conosco, né? Nossa vida inteira é assim.
certo? A gente está fazendo um negócio, outra coisa vem, chama a nossa atenção e a gente vai lá e olha, né? A gente está aqui fazendo alguma coisa, algo chama a atenção, a gente vai lá e olha também. Então, é dessa forma que a gente perde a concentração. E isso não é fácil, tá? Não é fácil ficar concentrado o tempo inteiro. Olha, isso é um exercício tremendo, grande demais. Então, existem muitos estímulos para que nós não possamos ficar concentrados. Existem muitas coisas em nossas vidas, né, para ser feita, tá bom? Então, como eu falei muito sobre a nossa mente, né, eu vou falar para vocês o seguinte, que a mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Então, nossa natureza ela é expressa, tá bom? Por um estado de consciência ou inconsciência, e isto é a nossa mente, tá bom? Então, a nossa mente muitas vezes pode estar, tá certo? Né? Bem consciente, né? Porque ela quer prestar atenção naquilo que você está acreditando ser importante, e às vezes ela quer prestar atenção em outra coisa que você, puxa, eu queria ficar só nas minhas mãos, mas ela prestou atenção nos dados, tá bom? Mas essa questão da natureza humana é bem interessante. Eu vou contar uma história aqui. Havia dois amigos, certo? Que eles estavam no rio, lavando suas tigelas, e um deles viu um escorpião, né, nadando não, né, se afogando no rio. E um desses amigos pegou uma vara, foi lá, né, resgatou, tá bom, salvou lá o escorpião e trouxe para perto de si. Quando ele percebeu, o escorpião foi lá e picou a mão dele. Aquilo doeu, claro. E, de repente, o escorpião, assustado também com aquela pessoa, né, foi e caiu na água novamente. E aí ele foi lá de novo, tentou salvar o escorpião com a vara, e o escorpião, pela segunda vez, picou ele. O amigo, vendo essa situação, perguntou para ele e disse o seguinte: por que é que tu salvou o escorpião, mesmo sabendo que ele iria te picar? E aí o rapaz que salvou o escorpião disse: porque a natureza do escorpião é picar os outros, né? Ele faz para se defender ou para se alimentar. Mas a minha natureza é ajudar as pessoas, é salvar os seres, né? Então, a natureza dele era boa, certo? Então, que mente nós temos, tá bom? Nós temos uma mente, talvez, de escorpião, ou nós temos uma mente, né, humana, que nós queremos ajudar as pessoas, que nós queremos fazer algo pelas pessoas. Tá? Então, tudo vai de acordo com o que está na nossa mente, né? O homem, ele é aquilo que pensa, já dizia um grande filósofo, né, um grande mestre indiano, certo? E aí eu pergunto para vocês, não, né? Eu comento com vocês que às vezes nós dizemos assim, eu estou consciente, né? Eu sou uma pessoa consciente. Muitas vezes nós escutamos todos falarem algo desse tipo. E consciência, pessoal, é, na verdade, no sentido de moralidade e de dever, né? A gente tem consciência que deve ser feito isso, né? Ou eu não vou fazer isso, porque se eu fizer algo errado, eu posso ser punido. É uma consciência. Tá? E essa consciência é moralidade nesse momento. Ou o dever de ajudar alguém, ou o dever de fazer algo. Né? Minha obrigação é essa, então eu tenho o dever de fazer, eu tenho consciência disso. Então isso é, na realidade, consciência também. E a consciência, ela é a noção das próprias ações. Tá? Então, quando eu tenho noção do que eu estou fazendo, isso é consciência. Ou sentimento interno no momento em que essas ações são executadas. Olha esse dado aqui, pessoal. No momento que elas são executadas. Então, se eu estou pegando essa caneta e eu for movimentar ela, tá? Abrir e fechar ela, minha mente, tá certo? Tem que estar concentrada nela. Isso chama-se consciência, tá certo? Nas minhas próprias ações, no momento que eu estou fazendo ela. E quando nós fazemos isso, nós temos um benefício chamado de felicidade. Nós ouvimos lá nos dados lá de Harvard que ele dizia: quando eu alinho o pensamento à ação, eu sou mais feliz. Tá? Então isso aqui é consciência, tá bom?
Não sei quem de vocês tem habilitação ou com certeza já andaram em algum veículo com alguém dirigindo, mas já perceberam que quando nós estamos dirigindo, estamos fazendo uma viagem, por exemplo, e aí ou vem na nossa mente, ou eu pergunto para a pessoa do lado e digo assim: nós já passamos pela entrada daquela cidade? Já aconteceu isso com vocês? De algum momento vocês se acordarem, eita, eu estou no automático, estou dirigindo aqui no automático. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. Né? Quando eu percebo que eu estou no automático, opa, eu paro e volto, né, para me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, muitas vezes o caminho que eu estou percorrendo é muito comum, a estrada é a mesma todos os dias e já entra no automático. Mas existe uma pesquisa também que 70% dos acidentes ocorrem por distração. 70% dos acidentes ocorrem por distração. É uma pesquisa levantada aqui no Brasil, certo? Então, isso mostra que nós perdemos a consciência mesmo de olhos abertos, mesmo acordados, certo? Então, quando eu penso agora em inconsciência, eu vou entender o quê? Que esse submundo estranho, veja o que consciência quer dizer, né? Inconsciência. Esse submundo estranho e fascinante, gerador de fantasias. Então, quando eu estou inconsciente, é aquele momento que eu estou pensando muito, estou fantasiando, estou viajando na maionese o tempo inteiro. Tá? Isto é inconsciência também, porque eu não estou concentrado nas minhas ações naquele momento. Lembra o que nós falamos aqui? Que a consciência é, olha, a ação, tá certo? Né? No momento em que elas estão sendo executadas. Tá? Isto é consciência, tá bom? Então, quando isso não está ocorrendo, quando eu estou no automático, eu estou inconsciente, mesmo acordado. Às vezes a gente tem a impressão de que inconsciência é quando estamos dormindo ou estamos desacordados, tá bom? Desmaiados, está inconsciente. A gente usa esse termo porque está inconsciente mesmo. Mas é possível estarmos inconsciente mesmo, acordados, tá? Então aqui está dizendo o seguinte, que a gente tem um gerador de pensamentos, a gente imagina muitas coisas, né? Um gerador de fantasias, tá certo? E temos lapsos, impulsos não controláveis. Já viram aquele momento que você está com raiva, né, chateado e termina falando algo em que você se arrepende depois? Pronto. Esse foi um momento de inconsciência, certo? Então, quando nós estamos assim, nós não estamos conscientes, nossa percepção está errada, tá bom? Nós estamos realmente viajando na maionese, fantasiando tudo, certo? Transtornos mentais também são vistos como inconsciências, né? Ou até mesmo alterações pontuais na nossa mente, tá? Então, naquele momento, eu posso ficar transtornado. Sabe quando dizem assim, fulano perdeu a paciência, né? Foi a gota d'água, né? Ele explodiu, tá? Pipocou, estourou. Pronto. É um momento pontual que ocorreu, né, de inconsciência, tá bom? Então, eu comecei a agir, né, por impulsos, tá bom? Incontroláveis, não controláveis. Então, vejam que a gente pode estar consciente e pode estar inconsciente. Então, quando nós trabalhamos com atenção plena, nós procuramos ter consciência o tempo inteiro do que está acontecendo. Tá? Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Tá bom assim, eu posso continuar? Tá ok, pessoal, pode prosseguir. Vou prosseguir, tá bom? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um exemplo, né, calculado, tá certo? Não em reais, depois a gente pode fazer em reais, mas em horas, de quanto tempo a gente perde com essa inconsciência, com esse automático, tá bom? Viajando na maionese. Nós vimos lá que Harvard, né? Ele fez lá o cálculo de 46,9% do tempo
viajamos na maionese. Nós não vamos utilizar esse dado de Harvard. Nós vamos utilizar esse aqui, ó, 20%, tá bom? Se vocês observarem bem, a gente perde muito tempo com redes sociais, com a internet. Se a gente pudesse usar essas ferramentas, tá, para trazer benefícios para nós, é ótimo. Mas às vezes a gente fica viajando tanto nelas, né? Perde tanto tempo com elas, tá bom? Que nos prejudicam muitas vezes. Eu não sei hoje quem mais prejudica ou quem mais rouba nosso. Não vou dizer que rouba nosso tempo, porque somos nós que damos esse direito. Não sei se é o WhatsApp ou o Instagram, eu não sei mais o que é. Eu sei que nós precisamos controlar. Não vou dizer que nós não podemos tirar um tempinho para ficar lá, viajando, navegando no celular, seja lá no computador. Mas vamos trabalhar apenas com nossos 20%, tá bom? Lembre-se, Harvard fez o cálculo de 46,9. Vamos para frente. Pessoal, é o seguinte. Um dia, ele tem 24 horas, certo? E aí, quantas horas você está ativo, né? Eu queria colocar talvez a palavra mais acordado, né? Então, nós temos 24 horas. Naturalmente, normalmente, nós dormimos 8 horas. Seria o ideal. Vamos pensar no ideal, né? 8 horas de sono, bem dormidas. Quando eu pego 24 menos 8, né? Eu tenho 16 horas. Então, agora eu tenho 16 horas acordado. O que é que eu faço com essas horas acordado? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou aproveitando bem essas 16 horas? É esse cálculo que nós vamos fazer agora. Se nós pegarmos o seguinte, olha, quantas horas plenas você realmente está produzindo nesse dia? Nós chegamos a um resultado de 16, no caso aqui, né? Este exemplo, tá bom? 16 horas. E aí nós vamos calcular agora 20%. Então, 16, né, menos 20%, nós chegamos a 12,8, tá bom? Eu estou perdendo aqui 20%, tá bom? Das 16 horas acordadas, estou perdendo 20%. Lembre-se que o cálculo foi de Harvard 6,9%. Você sempre está lembrando isso. Nós estamos apenas calculando 20%. Então, menos 20%, minhas horas úteis, né, do dia que eu estou acordado estão somando 12,8. Qual o total de horas desperdiçadas por dia? 3 horas,2, ou seja, praticamente 3 horas e 12 minutos nós estamos perdendo diariamente. Deu para entender o cálculo, pessoal? Esses 3,2 justamente é referente a 20%, tá? 20% representa 3,2, ok? Vamos seguir em frente, né? Então, nesse momento, eu encontrei 3,2, é um total de horas que eu perco todos os dias. Se vocês forem observar bem, somando cada momento disperso que nós temos, vai chegar nesse total ou até mais, tá bom? Eu até lá no trabalho eu tenho um computador que ele é meio lento, aliás, todos os computadores da sala onde eu trabalho lá são lentos, e eu disse para meus colegas, se eu calcular o tempo que eu fico parado esperando o computador voltar a funcionar, eu estou perdendo muito tempo aqui, né? Nós temos um indicador interessante aqui, que chama indicador de dispersão inconsciente. Tá? Esse é um indicador de um nome que eu dei, né? Junto com os amigos meus, nós estudamos e chegamos, né, a essa nomenclatura. E aqui eu tenho assim, ó, horas desperdiçadas. Vocês lembram que nós encontramos 3,2, né? Então, que foi o resultado de 16, né, menos 20%, dá 12,8. Então, 16 vezes 20%, que é para eu saber quantas horas eu tenho desperdiçadas. Então, dias no mês, eu tenho 30 dias no mês. Se eu multiplicar, né, um vezes o outro, eu vou chegar a um resultado aqui de 96 horas, tá certo? Então, por mês, eu estou perdendo 96 horas. Dá para acreditar isso? Dá para acreditar nisso? Né? É difícil. Vamos fazer um outro cálculo. Nós temos o ICA, né? Indicador de consciência ausente, que é mais um indicador que foi estudado com
comigo, com outros professores. Então, nós temos hora-mês desperdiçadas. Tá bom? Nós achamos 96. Lembram no cálculo anterior? Voltando aqui, olha. 96 nós achamos. Vamos utilizar agora 96. Dividido por horas que nós passamos acordados. Vocês lembram qual é o total de horas? 2,8. Tá? Esse 2,8 veio de quê? Veio de 16, né? Menos 3,2 foi o que nós achamos. Que aqui dá o resultado de 12,8. Em dias, eu quero agora transformar em dias. Aqui eu tenho em horas, não é isso? Eu quero transformar em dias. Em dias vai dar o quê? 7,5. Ou seja, uma semana tem 7 dias, então eu perco uma semana e meio dia. Tá? Então, se nós fizermos o cálculo aqui, mais ou menos com 20% de desperdício, nós estamos tendo o seguinte: de 96 horas mês perdidas, transformando isso em dias, nós temos uma semana. Então, dá para imaginar, dá para acreditar que isso é possível em nossas vidas? Aí eu pergunto para vocês, como você se sente sabendo dessa informação agora? Será que isso é uma realidade de cada um de nós? Ou será que isso é mais ou menos? Eu acho difícil ser menos. Né? Se nós formos somar, né, horas a horas que nós perdemos, desperdiçamos, fica difícil. E aí, pessoal, como é que vocês se sentem sabendo dessa informação? Sabiam que estavam perdendo tanto tempo assim ou não? Pior é que a gente sabe que perde muito tempo, sabe, professor? Mas não, não assim matematicamente falando, colocando na ponta do lápis, que é tanto, né? A gente acha que aquela horinha que a gente passa, 1, 2 horinhas no celular, no computador, viajando, não vai impactar num montante, né? Durante um mês, mas Isso, na verdade impacta muito. Principalmente que a gente faz isso muitas vezes na hora do nosso trabalho, né? também. Também, exatamente. Na hora do nosso trabalho, nós fazemos demais. Você bem lembrou, bem lembrado aí, tá? Agora, imagina, pessoal, se eu pego, tá bom? Essas 96 horas que nós achamos ali e multiplico ela pela hora, né? Ou, no caso aqui, o salário, né? Tá bom? Que nós ganhamos. Quanto isso não vai dar por mês, tá certo? Né? Se minha hora trabalhada for R$ 5, tá bom? Deixa eu ver aqui, 5 vezes 96, não é isso? R$ 480 por mês, pessoal. É dinheiro demais. Tá? Então, vejam que eu sendo um empresário, um exemplo, vendo meu funcionário, como a Anchieta falou, na hora do trabalho a gente também perde tempo, né? A gente desvia a nossa atenção. Então, se eu for calcular isso em horas, imagina quanto isso vai dar, tá? Vamos fazer um outro exercício, pessoal. Vocês estão vendo aqui 4 pontinhos na tela. O exercício é o seguinte, tá? Eu vou calcular aqui mais ou menos 30 segundos. Eu quero que vocês foquem, né, ou nesse pontinho, ou nesse pontinho aqui. Vocês vão escolher o pontinho, tá certo? Eu vou apagar aqui para não atrapalhar o exercício. Opa, a rede caiu um pouco, mas estou de volta. Vamos lá. Temos 4 pontinhos. Eu vou pedir para vocês que procurem um dos 4 e tentem se concentrar apenas em um desses pontos, tá bom? Eu vou dar 30 segundos para que isso aconteça. Tentem se concentrar, eu vou ficar calado aqui esperando 30 segundos. Olhe apenas em um dos pontos e depois me conte qual é a experiência que vocês tiveram. Pronto, paramos, certo?
Quem gostaria de compartilhar a experiência que teve olhando apenas para um dos pontos? Em alguns certos momentos, os outros pontos, eles somem, né? Opa, boa, Francisco. Alguém É mais? verdade. Teve em alguns momentos. Quem está falando aqui? Deixa eu ver aqui quem é. Olha, fala aí. O meu sumiram em vários momentos, professor. E em alguns momentos os demais deram uma piscada, como quando eu desviei um pouco o olhar. Mas quando eu foquei, tudo sumiu. Pessoal, isso é um teste bem prático, tá? Em que nós podemos fazer e demonstrar que quando nós nos concentramos, outros pensamentos que não devem estar na nossa mente, eles somem. Entende? Isso é um exemplo. Isso aqui é um teste científico, tá? Que mostra que quando nós nos concentramos, né, realmente, os outros pontinhos eles somem. E em alguns momentos, quando a gente perde a concentração, eles começam a voltar, né? Vocês observaram que eles voltam, tá? Ficam piscando, né, de certa forma. Porque eles tentam voltar e você tenta se concentrar. Então, esse tipo de concentração é um grande exercício que nós temos que fazer, né, diariamente, porque nós precisamos treinar nossa mente. Nossa mente não é treinada para se concentrar. Ela é rebelde, ela foi criada, né, para pensar no que quiser, e a gente deixou isso acontecer. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, fulano é muito disperso, mas porque não treinou a mente dele. E aí, logo no início da aula, quando eu mostrei algumas gravuras ali que o professor lá, John Kabat-Zinn, ele foi lá e pegou a meditação oriental, né? Porque a meditação ela vai treinar sua mente. Você vai ficar muito tempo parado, né? Se concentrando em apenas no sentar, né? No respirar. Né? E isso vai treinando, vai domando sua mente, né? Domando nossa mente. Tá? Quando eu comecei a meditar pelas primeiras vezes na minha vida, nossa, foi a coisa mais difícil do mundo. Coçava a nariz, coçava a boca, coçava tudo, certo? E nós vamos fazer uma experiência dessa por 2 minutos aqui, tá? Lá no final da nossa aula aqui, tá bom? Então, nós podemos observar que se nos concentrarmos, né, no caso aqui, vocês se concentraram em apenas um ponto, os outros puderam, né, apagar por algum momento. Então, perceberam essa experiência. Tá? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. O que esperamos ganhar com a concentração? Muitos dizem, tá, que quer ganhar equilíbrio, que quer ganhar paciência, tá, que quer ganhar, talvez, felicidade. Tá bom? Mas foi feita uma pergunta uma vez a um grande mestre indiano, né, o que ele ganhava, né, com meditação. Ele fazia muita meditação. Ele perguntava o que é que você ganha com meditação. Tá bom? E aí esse mestre disse, olha, o que eu ganho não sei, mas eu sei o que eu estou perdendo, né? Então eu sei o que nós podemos perder. Então a gente está muito acostumado a ganhar, mas tem coisas que vale a pena perder também, pessoal. E aí o orgulho, tá? O orgulho vale a pena perder. E aí, por incrível que pareça, meditando a gente perde o orgulho, porque o orgulho é aquilo que está só na nossa mente, que eu penso que eu sou melhor do que o outro, porque é só um pensamento, porque ninguém é melhor do que o outro, tá bom? Nós temos raiva, né? Claro que a raiva desconcentra qualquer um, isso aí é evidente, todos nós sabemos, e a raiva também está na nossa mente. Eu quero ter raiva ou eu não quero ter raiva, tá bom? Se eu tenho raiva é porque algo está me ofendendo. Por que está me ofendendo? Porque eu tenho ego, né? O ego sou eu, tá bom? E o ego tenta defender o eu e diz assim, poxa, eu gosto disso aqui e não admito que ninguém faça diferente. E quando eu digo isso, que eu gosto de alguma coisa e não quero que ninguém faça diferente, eu estou tendo uma separatividade, eu estou separando o eu dos outros. Que tudo isso é uma ideia, tá certo? Né? É um pensamento que não deve acontecer e não existe realmente. Essas são ideias, porque todos nós somos iguais. Temos raiva, mas precisamos controlar essa raiva. Então é nesse momento que
quando nós meditamos, quando nós treinamos a nossa mente. Vamos pensar em meditação não como nada religioso, mas como um treinamento da mente, para que ela possa se concentrar. Quando nós fazemos isso, nós controlamos a raiva, ou se continuamos com a raiva, a gente não coloca para fora, tá certo? A gente tenta acalmá-la, porque a raiva é apenas ideias, tá? Agora eu vou dizer para vocês uma coisa que atrapalha a nossa concentração, tá bom? E eu não vou dizer que ele atrapalha, mas nós é que nos atrapalhamos com ele. Primeiro, o que seria o tempo, né? O que é o tempo? Nós olhamos para o céu, olhamos para a nuvem, olhamos para o dia. O tempo hoje está chuvoso, hoje está ensolarado. Isso é o tempo realmente? Tá? Tem muitas expressões dadas como tempo. Mas o tempo é duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, passado e futuro. Tá? Então, veja o que é o conceito de tempo. Duração relativa, viu? Isso é uma questão relativa, né? Das coisas que cria, né? Que está na mente, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar esse conceito. Então, por que isso, né, nos atrapalha um pouco? Nós temos o presente, vocês estão vendo que o presente está descendo um pouquinho aqui. Nós temos o passado, e no passado nós fazemos tantas coisas, né? Fazemos coisas boas, fazemos coisas que nos arrependemos, tá? E no futuro tem coisas que a gente não fez ainda, vai acontecer. E nesse sentido, quando isso acontece, nós estamos pensando muito no passado, pensamos muito no futuro. Quando eu penso muito no passado, né, e me preocupo muito com coisas que eu já fiz, isso gera culpa, né? Culpa é um sentimento que é muito ruim. Ora, eu preciso ter culpa para corrigir, mas não preciso morrer com a culpa. Tá? E o futuro também é um problema, porque eu me preocupo tanto com o futuro. Será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta? Será que eu não vou ter? O futuro nem chegou. E eu nem sei se esse futuro vai chegar do jeito que eu estou imaginando. E o que é que a gente faz? A gente pega nosso presente, tá certo? Que é o mais importante, que é o que está acontecendo realmente, e coloca tudo na mesma linha. E não fazem parte da mesma linha, tá certo? Quando eu faço isso, o que acontece com eles? Fica o presente, passado e futuro no mesmo bolo, no mesmo tempo. E aqui, isso não existe. O passado passou, o futuro não chegou. O que existe é o presente. Né? Então, atenção plena, né? A concentração, ela está focada, tá bom? No presente, pessoal. Não esqueçam disso. Se nós estamos preocupados com alguma coisa, meu filho está doente agora, né? Pronto, então eu tenho que me preocupar com ele, está doente agora, tá certo? Mas se eu me preocupar com algo que ainda não aconteceu, por que eu vou ficar preocupado? Tá bom? Se vai acontecer um problema, eu posso me preparar para resolver, eu vou lá e me preparo. Então, se tem uma conta para pagar amanhã, eu não tenho esse dinheiro hoje, eu estou preocupado, eu não posso fazer mais nada. Eu vou ter que esperar o amanhã para dizer assim, ou não vou pagar. Ou eu tenho que arrumar esse dinheiro para pagar. Tá bom? Mas tem coisas que não adianta a gente se prender no futuro e nem no passado. A gente deixa de viver o nosso presente. Então veja como é que fica o presente aqui nessa simulação, né? Tudo bagunçado. Porque nossa mente está pensando muito no passado, está pensando muito no futuro. Tem uma frase, tem um textozinho aqui de Eckhart, né, Tolle, diz o seguinte, ó: culpa, arrependimento, ressentimento, tristeza e todas as formas de falta de perdão são causadas por muito passado e pouco presente. Então isso nos deixa muito mal, né, pessoal? A gente fica aqui, ó, triste nesta situação, tá? Então eu pergunto para vocês agora, o que é que realmente existe? O tempo existe? Isso é uma pergunta que só vocês podem responder, né? Até grandes cientistas, eles nem sabem ainda definir o tempo,
Tá? Então, o que realmente existe é apenas o presente. Tá? Como nós estamos vendo o mundo? Tá bom? Como é que nós estamos vendo o mundo? Esse também é um problema. Eu digo um problema, assim, é uma situação que ocorre muito na nossa mente. Eu vou colocar para vocês aqui, né, uma foto, tá? E aí, eu não vou perguntar para vocês que está muito claro, né? Nós estamos vendo um quadro na parede, tá bom? Esse quadro na parede, né, ele tem alguns pontinhos. E aí pode ser, que quadro é esse? Né? Esse quadro representa o quê? Talvez um pedaço do corpo de um dálmata, né? De um cachorrinho dálmata, não sei. Mas se eu estou olhando agora com meus olhos carnais que eu tenho aqui, né? Minha visão ela é limitada. Lembre-se que nossa visão ela é limitada, às vezes ver coisas que não deveria ter visto ou que não estão acontecendo. Tá? É o que a percepção da gente está vendo aqui. Então, minha percepção está vendo o quê? Eu estou vendo um quadro, porque meus olhos são limitados, tá bom? Então, a matéria, muitas vezes, as formas, é uma forma de quadro, né? A forma, às vezes, é uma percepção, né, que nós temos de materialidade. Mas se eu pegar um microscópio aqui, que aí ele amplia a minha visão, né? Talvez 1000 vezes, não sei quantas vezes, honestamente, eu não sei quantas vezes ele vai ampliar a minha visão, né? Se eu colocasse agora um microscópio aqui, olhando para essa tela, se eu colocasse um microscópio olhando para essa tela, o que será que ele iria ver, né? O que nós iríamos ver através desse microscópio? Vamos ver o que acontece. Se eu perguntar agora para vocês, onde está o quadro? Está apenas na nossa memória. Já não existe mais o quadro, ele já virou um passado. Tá? Mas a minha visão limitada estava vendo o quadro. Mas quando eu coloquei o microscópio, ele conseguiu ver outras formas. Isso aqui é como se estivéssemos olhando um para o outro, né? E aí eu vejo a forma de uma pessoa, a forma de um homem, a forma de uma mulher. Mas, na verdade, se eu colocar um microscópio para olhar cada um deles, eu vou ver assim, as células, as moléculas, os átomos. Então, não vou ver pessoas, eu vou ver do que elas são formadas. Tá? Então, a minha separatividade, a minha visão impede muito de me concentrar. O meu julgamento impede de concentrarmos, tá? Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês agora, quando eu digo eu quero, né, eu gostaria que vocês, né, pudessem ficar sentados, tá bom, com a coluna o mais ereta possível e fizessem um exercíciozinho de meditação. Tem uma universidade em Parma, na Itália, que diz que se nós praticarmos 2 minutos de meditação diária, nós temos um benefício na saúde muito grande, como um alívio na corrente sanguínea. Tá? Então, ele traz benefícios para o corpo com apenas 2 minutos diários. Isso é uma pesquisa lá da Universidade de Parma, lá na Itália. Certo? Então, como é que esse exercício vai funcionar agora? Serão 2 minutos de concentração. Vocês não vão olhar para a tela, vocês vão baixar os olhos um pouco, não vão fechar os olhos, por favor. Vocês vão baixar os olhos, tá? Um pouco. Vão procurar um pontinho qualquer, tá? Para se concentrar apenas naquele ponto. Não tentem pensar em nada. Sua mente vai pensar em muitas coisas, virão pensamentos, né? Mas imagine que sua mente, né, é um céu. E os pensamentos são nuvens, elas vêm e vão, né? Elas vão passar. Então não se apegue, apenas se concentre num pontinho. Não olhe para a tela, porque na tela vai aparecer um cronômetro de 2 minutos, tá? Então se vocês olharem, vocês vão perder essa concentração. Então fiquem sentados, fiquem com a coluna mais ereta possível, se puder. Olhe, procure um pontinho, não feche os olhos, respirem profundamente, com tranquilidade, e fique só observando esse ponto. Tá? Eu vou dizer já para começar, e quando terminar os 2 minutos, eu volto para falar com vocês e a gente começa a contar a experiência. Então,
O exercício é se concentrar naquele ponto, tá bom? Procure um ponto qualquer, seja na parede, seja em qualquer lugar, mas menos na tela do computador ou do celular, por favor. Vou começar agora, tá? Pronto, pessoal, voltamos. Gostaria de que vocês pudessem compartilhar o que sentiram, né? Quem conseguiu fazer realmente o exercício, eu peço que compartilhe. Maria, está conseguindo ouvir, Maria? Consegue falar? Sim, Você conseguiu fazer o exercício, Maria? consegui. E aí, conseguiu ficar concentrada 2 minutos apenas no pontinho? Ou sua mente começou a pensar em muitas coisas? Não, comecei a pensar em outras coisas também. É difícil, não é? Mas eu consegui me concentrar um pouco também. Também um pouco, não foi? A Uhum. gente consegue. Nossa mente, ela vai e volta, né? Ela concentra e Isso, perde a concentração. Ela vai e volta. isso. Chegou algum momento que você queria que terminasse os 2 minutos? Não, Não? só eu consegui fechar. Quando eu consegui me concentrar, aí de repente ela saía e eu voltava novamente. Isso, muito bom. Esse é um grande exercício mesmo, tá Uhum. certo? É. Quem mais gosta, quem mais gostaria de compartilhar? Eu ainda fico preso a alguns ruídos que acontecem no espaço, no ambiente. Daí eu me perco muito fácil em qualquer coisa que eu escuto ou qualquer coisa que se mexa. Daí Isso. eu saio de onde eu tô e vou para outro espaço muito fácil. Isso é muito normal, Francisco, até porque nós não estamos treinados para isso, né? Então, eu fiz uma experiência aqui de 2 minutos. Imagina 8 horas por dia no trabalho. Quanto tempo a gente não desperdiça, né? Ou se não, as 16 horas que nós permanecemos acordados. Quanto tempo a gente não se perde, né? A gente não viaja, assim, não se dispersa. Isso é muito natural. Nossa mente, ela parece que ela foi feita para isso. E a gente precisa dominar ela, né? Adestrar ela. E esse exercício que eu fiz de 2 minutos com vocês é um dos melhores exercícios para dominar a mente, tá bom? Que nós chamamos realmente de meditação, tá? Então, se nós aumentarmos essa quantidade de minutos, tá? Vocês vão ver que vocês vão conseguir se concentrar com muito mais facilidade. Eu sou um praticante de meditação, eu pratico umas horas, eu já pratiquei em 3 dias 36 horas de meditação.
E eu e um grupo de pessoas, eu sozinho não, com um grupo, né? Sozinho eu acho que eu não conseguiria, e iria desistir. Mas com um grupo você fica mais forte, né? Você consegue, né, não desistir, tá? Mas Essas não é fácil. meditações, você aconselha mais com música, uma meditação guiada ou num espaço mais natural, sem barulho? O que Boa você pergunta. indicaria? Boa pergunta, Francisco. Francisco, é o seguinte, vejam bem, o que nós falamos aqui, e eu mostrei o tempo inteiro, desde o início, que consciência é quando você realmente concentra, tá certo? Né, o seu pensamento naquela ação. Então, se eu estou aqui, né, meditando, vou dar um exemplo, dirigindo, eu estou lá dirigindo, e aí eu coloco música para ouvir, que é muito comum as pessoas colocarem um som música. Como você consegue, né, se concentrar tanto na viagem, na direção e na música ao mesmo tempo? Não tem como. Ora você se concentra na direção, ora você canta, ora se concentra na meditação, na direção e ora canta. Meditação é a mesma coisa. Se eu ficar sentado para meditar, né, ou de joelhos, não sei, né, ficar para meditar de alguma forma e ficar escutando músicas, né, eu vou dividir minha mente em duas coisas. Então, nesse momento, eu não estou me concentrando. Né? Se a meditação guiada é interessante, porque ela vai nos ensinar, né, o passo a passo, mas ela tem que chegar um momento de parar para deixarmos continuar com os nossos próprios pés. Porque se ela ficar nos guiando o tempo inteiro, eu não estou conseguindo me concentrar. Eu estou ouvindo, talvez eu me concentre nas palavras. Beleza. Né? Mas a minha mente, eu não consigo treinar para mim mesmo. Tá? Então, a meditação mais original possível, digamos assim, e muitas pessoas ensinam muitas meditações. Então, qual é o foco da meditação? É relaxar? Então, se for relaxar, a guiada é mais interessante. Então, vamos classificar dessa forma. Né? Se for apenas para, né, tentar dormir, tentar descansar, talvez aquela com uma músicazinha, um fundo musical, seja, mas aquela que vai treinar a tua mente mesmo, né, para te trazer atenção naquilo que deve ser importante naquele momento, seria sem nenhum desses sons. Com toda certeza eu falo isso. Seria sem nenhum desses sons. Agora, se você quer descansar, você quer relaxar, aí uma meditação guiada serve, né, uma músicazinha de fundo, né? No fundo, você está se concentrando na música, né? E tudo bem, é uma concentração, né? Na música, tá bom? Você está, digamos assim, que a gente está tendo uma muleta, né? Uma bengalazinha para me ancorar em alguma coisa, tá? Mas a meditação mesmo, em que vai treinar a mente, é sem som nenhum. A não ser o som da natureza, som de pássaros, som de um carro que está passando, você está prestando atenção no que está acontecendo naquele momento, tá bom? Consegui tirar a dúvida, Sim, Francisco? sim, obrigado. Alguém tem mais alguma Eu pergunta? comecei algumas, eu comecei algumas meditações assim mais para dormir, por conta de não conseguir mesmo, de ansiedade, essas coisas. Super me ajudou, mas foi guiada. Mas eu gostaria de tentar para concentração também, que eu sou super fora de foco, eu perco muito fácil o foco das coisas, concentração, então. Mas foi Sei. bom uma dica de sem música, sem guia, eu acho que vai ser melhor. É, porque, né, quando está sem guia, sem música, é você que está no controle. Quando eu coloco uma música, a música praticamente me controla, de certa forma, né? Eu relaxo nela, eu viajo nela, né? Mas sem a música, eu estou dominando, eu estou treinando a minha mente. É como se fossem exercícios físicos. Né? No caso aqui seria um exercício mental. Agora, não é forçar a mente, não é fazer força nela. Ah, você vai se concentrar, você vai se concentrar. Não, aí não concentra. Relaxa, né? Deixa acontecer, sabe? Se o pensamento vier, não se apega a ele. É feito uma nuvem, ele vai passar. Entende? Então não precisa ser nada forçado, né? Tudo com tranquilidade vai dar certo. Então, nós já conversamos aqui, né? Perguntei para vocês, mediante, né, esses 2 minutos, como vocês se sentiram, né? A pergunta aqui é: você acredita que é uma pessoa que domina a sua concentração? Naturalmente, nós sabemos que nós não somos treinados para isso, tá bom? Eu faço essas perguntas aqui só para a gente dialogar e nós já fizemos isso agora, tá bom? Então, praticar a atenção plena, pessoal, né, é viver o aqui e agora. Tá?
Tá? Então, eu vou explicar a diferença para vocês aqui e agora, né? Nesse momento, né, eu estou aqui na minha casa, né? Vocês devem estar na casa de vocês, né? Então, vocês estão... Eu posso dizer que eu estou aqui. Fisicamente, eu estou aqui. Vocês estão aí, fisicamente. Mas a minha mente, né? Minha mente agora está onde? Entende? Então, eu tenho que estar... Tem que ser aqui e agora. Minha mente tem que estar onde eu estou. Então, muitas vezes, eu estou sentado imaginando coisas bem longe de mim. Eu viajo, acordado e eu estou viajando. Tá? Então, eu não estou no aqui, eu estou aqui, mas agora eu não estou. Minha mente não está. Então, a atenção plena, tá bom? É viver o aqui e agora, esse exato momento, tá bom? Nesse exato momento, é trazer minha mente para cá. E isso é um exercício constante. A gente consegue fazer isso sempre? Não. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Todo mundo aqui já deve, eu acredito, ter lavado pratos, né? Louças. E talvez alguns de vocês, já, e aconteceu comigo também, de ter quebrado algum prato, ter quebrado um copo. E aí, quando isso aconteceu, eu parei e fiz a seguinte pergunta: onde minha mente estava? Porque eu estou aqui lavando os pratos, agora minha mente está onde? Né? Aí eu percebi que minha mente estava viajando. Eu estava lavando o prato automaticamente pensando em outra coisa. E aí escorregou o prato da minha mão, escorregou o copo, quebrou. Então eu perdi a atenção, né? Nesse momento, né? A atenção plena do que eu estava fazendo. Então varrer a casa é um ótimo exercício, porque você está repetindo, né? Lavar os pratos, arrumar sua cama. Então tudo que você faz na vida, né, pode ser tratado como atenção plena. Cuidar de alguém, dar atenção para alguém. Né? Tem uma monja muito famosa aqui no Brasil, uma monja Coen, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela falou: olha, vocês têm que olhar como um elefante olha. E aí eu pergunto: como é que o elefante olha? O elefante não tem pescoço, né? Então o pescoço dele já é quase um tronco inteiro. Então ele não vira o rosto, né? Assim, a cabeça dele para olhar. Ele vai todo e olha. Ele faz isso, né? Então ela falando assim que nós temos que ser como elefantes, olhar completamente, né? Se dedicar a atenção àquilo que nós estamos fazendo. Tá? Então, nós temos que viver o presente, pessoal. Agora eu pergunto para vocês e comento com vocês quais são os grandes benefícios. Tá? Muitos de nós, quando começamos a fazer a prática da meditação, nós procuramos, eu vou fazer para ter alguns benefícios, tal. E isso é automático, não precisa buscar esses benefícios. Eles vão acontecer automaticamente. Primeiro deles, né, quando eu estou meditando, eu consigo me concentrar melhor, me dedicar a mente àquilo que é importante. Segundo, eu consigo ter consciência, ou seja, eu estou presente, eu estou acordado, eu estou aqui e agora. Tá? Eu consigo ter mais equilíbrio, né? Eu consigo controlar melhor minha respiração. Tá? Eu consigo ter insights. Insights são ideias, pessoal, estalos na mente. Eu conto para vocês que muitas vezes em cursos que eu ministro, em algumas coisas que eu estava assim, poxa, o que eu devo falar? E aí não me vinha nada, né? Em um momento de meditação, eu não estava pensando nisso, mas de repente veio uma ideia. Aí eu digo: eita, eu posso fazer isso. Aí eu me concentro naquilo que eu estava fazendo, certo? Então, é igual, como eu disse para vocês, um processador, né? Quanto mais a gente limpa ele, quanto mais a gente acalma ele, mais a gente consegue ter ideias, porque a nossa mente fica muito perturbada, muito acumulada. E aí, se eu tranquilizo ela, as ideias vêm com tranquilidade. Isso me traz mais produtividade, porque eu estou mais concentrado. Tudo que nós nos concentramos, a gente consegue produzir mais. Naturalmente, eu fico feliz. Né? Se eu estou concentrado, eu tenho consciência, eu tenho maior equilíbrio, né? Eu começo a ter boas ideias, eu começo a ser produtivo, a felicidade, né, é a palavra-chave. Então, a felicidade, né, é a palavra final, tá bom? Que realmente representa toda essa situação. Para mostrar a vocês que isso é uma técnica muito utilizada no mundo inteiro, tá? Eu vou mostrar e apresentar para vocês algumas empresas que praticam o Mindfulness, tá? Aí nós temos a Apple, né?
desde de Steve Jobs, tá? Que é o ex-presidente da Apple, era adepto e levou o Mindfulness para a multinacional. No Google, né, a Google garante que, além de tornar funcionários mais felizes, eles se engajam para produzir mais, praticando atenção plena. E através disso, com meditações, porque treina a mente para ter atenção plena em tudo que faz. O Instagram, né? Colaboradores usam a prática para recarregar as baterias e obter mais produtividade no trabalho. A Vivo, a prática cria uma cultura de autoconhecimento que é boa para todos, inclusive para os interesses da empresa. Salesforce, a prática de atenção plena está enraizada na cultura da Salesforce, né? E pretende se estender ao público externo. Então, já é cultural da própria empresa. E o próprio Dell, né, que é a empresa de computadores, um momento para a pessoa se sentir mais livre para fazer as suas escolhas pessoais e profissionais. Então, aqui são algumas empresas, então são grandes empresas no mundo que fazem essa prática diária, né, com seus funcionários. E eu garanto para vocês o seguinte, que elas não obrigam seus funcionários a fazerem. Elas convidam eles para fazerem, né? Porque essa prática de atenção não pode ser obrigada, tem que ser voluntária. Então, se for obrigada, não é concentração, não é consciência, tá? Então, é voluntário, tá bom? Pessoal, nesse momento, se vocês têm dúvidas, se vocês têm algum comentário a fazer, né, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, obrigado por terem participado. Aqui está meu telefone, tá bom? Se quiserem anotar, é o WhatsApp também. Se quiserem ter algumas dúvidas sobre o assunto depois, nós podemos marcar um outro momento. Tá? Só foi para vocês entenderem como o poder da concentração pode trazer maior produtividade, isso nos estudos, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Tá? Nesse momento eu quero olhar aqui para vocês, eu espero que eu esteja agora aparecendo, né, na tela inteira, e se alguém tiver alguma pergunta, fazer algum comentário, eu estou aqui para tirar essas dúvidas. Pergunta não, professor. Tem um comentário a fazer. Parabéns pela sua palestra, pelo teu entendimento sobre meditação. Achei bem produtivo, muito interessante, principalmente para o meu cotidiano, dia a dia. Eu lido com contrato, com compras, e eu vi que tem muita coisa a ser melhorada e que a meditação é supra importante no nosso dia a dia, até para alívio de estresse. É muito bacana, parabéns mesmo, viu, professor? Muito produtivo. Tomei nota de bastante coisa que você falou aqui. Parabéns mesmo e quero dar uma aprofundada sobre isso. Já salvei teu número aqui. Isso. E vamos tentar implantar lá na empresa. Eu achei interessante isso. É importante, é importante. Se quiser, pode me convidar, eu posso ir na empresa com você e a gente pode compartilhar melhor esta prática para uma melhor produtividade, uma melhor tranquilidade, sabe? Uma melhor felicidade dentro da empresa. Sim, sim, muito bacana. Parabéns mesmo, professor. Parabéns. Ok, obrigado. Alguém mais que gostaria de comentar alguma coisa? Bem, se não tem mais comentários, tá bom. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Nós vamos encerrar agora. Eu agradeço a todos, tá bom? O bom seria pessoalmente, né? Pessoalmente a gente consegue fazer mais práticas, a gente consegue tirar dúvidas melhores, né? Posturas, tá? Entender melhor. Mas eu espero que eu tenha conseguido chegar, né, ao objetivo que seria mostrar, né, para vocês a importância de nos concentrarmos, os benefícios que isso pode trazer em nossas vidas, na vida profissional, na vida familiar, né, em todos os nossos relacionamentos, tá bom? E meditação, pessoal, né, é uma ciência. Se vocês pesquisarem na internet, no Google, vocês vão ver várias pesquisas de grandes universidades aí comprovando, né, os grandes benefícios que ela traz em nossas vidas, tá bom? Eu agradeço a todos, tenham uma boa noite, tá bom? E quem quiser, entre em contato comigo depois. Muito obrigado, tá bom? Até Boa mais. noite, professor. Até mais. Boa noite. Quer dizer,
Boa noite, professor. Boa noite.